Olá a todos. Vou contar hoje como eu entrei e me formei no curso de técnico em eletrotécnica. O ano de 2014, no final do ano de 2014, um ano após eu ter ingressado no curso de administração de empresa, surgiu uma oportunidade, entreguei meu currículo, entregava meu currículo apesar de ser contra o que minha mãe queria primeiro que eu me formasse, para depois procurar emprego. Ela queria que eu me dedicasse 100% aos estudos, já que ela dizia que dava para bancar a casa. Eu recebi uma pensão na época do meu pai, então essa pensão dava para pagar a minha mensalidade na faculdade e me manter e ajudar a minha mãe em casa. E aí ajudava, não fazia milhões de coisas. E aí, no final de 2014, eu deixei meu currículo nessa empresa, uma empresa sueca, que tinha, que tinha fábricas aqui no Brasil. E eu deixei meu currículo lá. Em 2015, mais ou menos fevereiro ou março, me chamaram para fazer uma entrevista. Até então eu achava que ia ser para um estágio ou auxílio no escritório da empresa na parte administrativa. Só que não, né? É, eu fui chamado para participar de um programa chamado Jovem Aprendiz. Acredito que muitos conhecem. E nesse programa eles ofertavam o curso de técnico em eletrotécnica. E para mim não ficar desempregado, né, ter uma oportunidade de emprego, eu aceitei. Fui questionado porque aceitei e, o que eu falava era, cara, administração para mim foi só entrar para mim não ficar parado, só para estudar. Então, de alguma forma, de algum jeito eu tenho que trabalhar no mercado de trabalho. E eu não quero ser um profissional que esteja na profissão pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Eu quero que seja pelo dinheiro e contribua com alguma coisa na empresa, ou seja, o crescimento da empresa e o meu próprio crescimento. Não quero só ter um diploma na parede para dizer que me formei e pronto, e nunca usar. E aí eu entrei no programa Jovem Aprendiz. E é o seguinte, né? Me matriculei lá no Senai e a empresa me contratou como auxiliar de elétrica da empresa. O salário não era ruim, o salário de jovem aprendiz. Primeiro, eu recebia meio salário. Segundo, eu recebia periculosidade, né? Porque trabalhava com altas tensões e médias e baixas, né? Também trabalhava com maquinário pesado e perigosos, né? Como materiais cortantes. Recebia isso. Ajudava no meu INSS e todas as regalias que um trabalhador tem. Porém, meu salário era reduzido. Se um empregado CLT tempo integral, né? 8 horas por dia, recebia 1.800 na época, eu recebia 900. E pronto. Mais o que eu recebia de auxílio, né, da pensão alimentícia, dava para ajudar minha mãe em casa e me manter. E aí passou, né, 2 anos, foi 2 anos o programa. Eu saí de lá, da empresa, o contrato acabou, com promessa, né, desde que entrei, com promessa de ser efetivado como eletrotécnico, ou seja, o salário ia ser melhor do que até os eletricistas que tinham lá. E 9 pessoas, o grupo era de 10, um desistiu, ficou 9. E aí é, o contrato acabou e todos foram cortados, né? Terminou o curso também, da hora, e aí eu fiz o TCC. Meu TCC
Foram 2 TCCs que eu fiz. Um, eu fiz para mostrar, né, para os professores qual era o tema, que era um carro elétrico na época. Porém, ele trabalharia com uma bateria de ignição e motores elétricos tracionando o carro. Ele não teria uma bateria que gerava, porque a partir do momento que a bateria de ignição desse partida nos motores, os motores não precisavam de bateria para nada. O motor ia ligar, ia seguir viagem e um alternador ia gerar energia para carregar essa bateria, né? Que até então se pensava em 12 volts. Porém, quando eu fui mais a profundo no tema, eu vi que uma bateria de 12 volts não gera um motor, não dá para girar um motor com peso, um livre ela gira, com peso, uma bateria de 160 amperes, 12 volts, com peso ela não gira o motor, não dá partida no motor, você tem que ser uma bateria de 24 amperes ou 2 baterias de 12 amperes ligado para formar 24 amperes. Só que eu ia perder de 24 amperes, não, de 24 volts, me desculpa. Só que eu ia ficar só com 160 amperes. Ia fazer a ligação, né? Deixa eu lembrar, acho que é paralelo. É paralelo. E aí ia ter 24 volts, 160 amperes. E aí, meu TCC que eu estava fazendo, o professor não aceitou porque era algo futurista, muito futurista, porque já existia os carros elétricos na época que era a Tesla e outras empresas já estavam evoluindo o carro elétrico. Na década de 80, salvo engano, 70, 80, a Gugel lançou um carro elétrico, né? Então, o professor achou muito ilusório o meu trabalho e aconselhou a não fazer. Eu tenho rascunhos ainda guardado sobre isso. E aí, eu tenho um amigo, até hoje, que ele trabalha no ramo de elétrica também. E ele estava precisando de uma dupla. Aí foi quando os professores, não foi por causa dele, os professores entraram em consenso que a turma era grande, não imaginava que aquela quantidade de alunos ainda estaria no final do curso, porque geralmente vai terminando, vai desistindo, né? Quando passar do tempo vai desistindo. E aí eles foram optar para fazer duplas. E aí eu fiz com esse meu amigo. A gente fez sobre uma lixeira incineradora, que é realidade em alguns países da Europa, porém existem riscos. E aí a gente estudou tudo e tal para que os riscos fossem mínimos e que fosse uma realidade aqui no Brasil. Já que aqui no Brasil a coleta seletiva, não sei na cidade de vocês, não sei no estado de vocês. Aqui a coleta seletiva é seletiva nos dias. Porém, ela não é seletiva de acordo com metal, plástico, orgânico e vidro separados. Juntamos tudo em um saco só na lixeira e o caminhão do lixo passa nas ruas arrecadando esses lixos e levando para uma central. E lá nessa central, que dizem que eu não sei, é feita a divisão, né? Mas a gente sabe que o vidro suja com sujeira, o papel não fica limpo, então vai tudo misturado mesmo, né? Mesmo que ele selecione papel, plástico, vidro, metal, orgânico, vai ter um misturado com o outro, porque a gente sabe que misturando tudo em um saco só vai ficar melado um do outro. E aí a gente fez essa lixeira, né? Incineradora, aonde ela gerava a fumaça, né? Um lado incinerava, o coletor passava para uma turbina, a turbina girava pelo vapor do calor gerado e transformava em energia, aonde ia para uma usina, tudo isso subterrâneo, né? O caro do meu trabalho, do eu e meu amigo, foi o custo que foi muito alto. O peso foi esse, o custo que era muito alto.
E aí, mas a lixeira tem que ser bem vedada. Jogou o lixo dentro, a tampa fechou, vedou. Manutenções periódicas por causa dessas vedações. Por quê? O lixo ele incinerário, ele gera gases. Um dos gases desse é o metano. E o metano, em contato com a atmosfera, tem a alavanca, o efeito estufa, e fora que é tóxico para o corpo humano ou outros seres vivos, e seria prejudicial à saúde de alguns. E aí, gerava energia, ia para uma usina, onde essa usina tratava a energia, filtrava essa energia, transformaria em uma tensão que se desse para usar e jogaria para as distribuições, né, para as casas. Esse foi o TCC. E aí a gente tirou nota máxima, é esse meu amigo. A pergunta até hoje que até esse meu amigo fala, meu irmão, no final do trabalho o professor pergunta, e os perigos de uma lixeira dessa? Se ocorrer um vazamento, aí gás metano para quem não sabe também é altamente explosivo. Eu disse, me explode tudo, a cidade pode ir para os ares. Porém, um trabalho bem feito, né? Tudo sendo ocorrido feito dentro das normas, demora-se a acontecer acidentes, entendeu? Chernobyl é um exemplo disso. A usina nuclear do Brasil que tem lá no Rio de Janeiro, acho que é Bangu, é um exemplo disso. E outras usinas nucleares no mundo é exemplo disso. Que um trabalho bem feito, uma equipe bem centralizada, uma equipe que tem consciência do que está fazendo, uma equipe que entra ali para fazer o trabalho dela certo, previne muita coisa, seja nisso que eu estou falando, ou seja em qualquer outro canto. Né? E aí, recebemos o TCC e passou. Agora vou falar do que eu faço com o curso de técnico eletrotécnico. Em 2017, quando o curso acabou, tanto o técnico como a graduação, eu fui convidado para trabalhar na empresa do meu pai. E eu fui. Quando chegou lá, trabalhei como auxiliar administrativo na empresa do meu pai. Porém, quando aparecia alguma coisa que ia mexer com a empresa dele que é refrigeração, eu ia lá, saía do escritório e ajudava, né? Só que para mim ficou uma coisa muito fechada, né? Eu gosto muito de computador, de videogame, essas coisas eletrônicas, mas ficou uma coisa muito fechada e aí eu não curti muito. Então procurei emprego e aí encontrei um emprego, né? Numa empresa de perfume, esqueci até o nome. E aí fiquei nesse emprego. Recebi auxílio e tal, só que eu trabalhei só 15 dias. E aí fiquei trabalhando para mim após isso. Nesse trabalhando para mim, eu usei muito o curso de técnico em eletrotécnica, né? Comecei a trabalhar com climatização. Instalar ar-condicionado, né? E de vez em quando os serviços elétricos foram aparecendo. E aí, o passar do tempo, foi só aumentando. Serviço de ar-condicionado, serviço elétrico de vez em quando aparecia. Serviço de ar-condicionado, serviço elétrico de vez em quando aparecia. E meu pai me chamou de novo para trabalhar na área da mão de obra. E eu cheguei para ele e expliquei como eu queria trabalhar. E aí ele falou assim, não, você trabalha no administrativo e quando precisar, você vai para campo. E aí eu já fiquei naquele um pé no outro, um pé no outro. E findei que acabei saindo, né, de novo. E continuei colocando currículos no meio do mundo.
Até então, porque o CLT era promissor. Só que para mim, eu vi que o CLT é promissor por um lado, a questão de aposentadoria, de riscos do INSS. Só vejo esse lado. E aí eu abri um MEI para mim trabalhar como eletricista. Tanto predial, como empresarial, como residencial, né? Fazer comando elétrico para ligação de motor, ligação de bomba de piscina, ligação de várias coisas, fora a estrutura elétrica de uma casa. E também começou a aparecer serviço de ar-condicionado, né? E aí eu comecei a trabalhar com climatização de ambientes. Só isso, trabalho só com climatização de ambiente. Ar-condicionado, chile. Né? O pessoal fala chile que é aquecedor. De água ou de ambiente. E aí comecei a trabalhar. Quando foi em 2019, eu fiz outros cursos básicos, né, profissionalizantes, mas em 2019 estava se alavancando uma doença no Brasil, no mundo, na verdade, e em novembro de 2019 chegou o tal da Covid. Em 2020 começou já a cair o serviço, auxílio emergencial, mas mesmo assim continuava aparecendo serviço de eletrotécnica para mim, que abrange tudo isso. E hoje eu uso muito o curso, né, de técnica eletrotécnica. Uso mais do que o administrativo. Faço mais trabalhos elétricos do que trabalho administrativo, como eu falei no vídeo anterior. Poucos trabalhos administrativos eu faço. E o que marcou para mim foi após a pandemia. Após a pandemia marcou muito para mim, porque foi uma mudança repentina, né? Perdi muito serviço durante a pandemia, porque a televisão colocava, a mídia na verdade colocava que para chamar para sua casa tem que ser uma empresa que fosse estruturada para aquilo, né? Só que a gente tomava os seguintes parâmetros: máscara, luva e álcool em gel para entrar na casa do cliente. E não tinha contato com o cliente a não ser conversar. Nada de aperto de mão, nada de abraço. Tendo todo o parâmetro de segurança para a época. E aí se passou e hoje a gente mal aperta a mão de um cliente, né? E nem abraça, nem nada. Porque se permaneceu a cultura agora. E aí, hoje, o que eu tenho a dizer de um curso de eletrotécnica que na época, quando eu fiz, era promissor. Hoje não é, certo? Porque tiraram uma variante, energias renováveis, que o curso de eletrotécnica dá. Ou seja, você passa 2 anos estudando. Um período desses 2 anos você vai estudar energias renováveis, como energia solar, né, fotovoltaica, e aerogeradores, né, energia eólica. E aí os cursos foram evoluindo e tal, e aí tiraram esses 2 cursos de eletrotécnica. Mas eletrotécnica, se você se matricular para fazer eletrotécnica, você ainda tem esses 2 cursos na carga horária. Tiraram e fizeram profissionalizantes de 1 ano ou 6 meses desses cursos, e muita gente faz, né? Tem muita empresa de energia solar aí com profissionais que instalam painéis fotovoltaicos e muito mais. E eu vejo aí afora painéis pegando fogo, né? Por quê? Porque o cara sabe instalar um painel solar. Só que quando ele entra na empresa, ele tem um propósito: aprender o mercado e sair da empresa para instalar para ele mesmo, porque ele vê dinheiro entrando fácil. Só que para ele assinar um projeto fotovoltaico, ele precisa de um eletrotécnico ou de um engenheiro elétrico. E aí ele paga para terceiros assinarem, né? E aí eu já saí do assunto, né, do que eu ia falar no início do vídeo, né, que era como eu ingressei no eletrotécnico e o que eu faço hoje.
né? Apesar que tem um pouquinho. Assinar o projeto, né? E aí o eletrotécnico, que é formado, seja ele por um curso federal ou particular, né? Ou público, porque o federal acha que ele não é público, ele só diz eu sou federal e a instituição pública que se dane, porque eu fui aluno de instituição federal. E aí ele vê só o dinheiro. Ele não vê o projeto. Vou pagar R$ 1.500 a você, eletrotécnico. Não, eu quero 1.800 para mim assinar. E ele pega lá o caderninho, pã, bota aqui na frente, passa, lê o projeto, vê a potência e tal, passa a folha, vê como vai ficar o esquema, né? O layout em cima da casa, show. Passou a folha, não vê os gráficos, talvez ele não saiba nem ler o gráfico. Passou outra folha, assina e mete para o cara que vai instalar. O engenheiro faz do mesmo jeito. 2.500, faz, passa só as folhas, assina e manda o projeto. A Cosern é uma mãe, a Neoenergia é uma mãe, porque ela se compadece do consumidor dela e vai e libera. Ela lê o projeto, o engenheiro assinou, ou seja, tá tudo ok, tá tudo fixe. O engenheiro assinou e aí pega fogo um painel, pega fogo um inversor, uma bateria no off-grid explode por causa disso, entendeu? Então, senhores engenheiros, senhores eletrotécnicos que trabalham como freelance, eu também trabalho como freelance. Fui convidado ano passado para assinar um projeto de energia fotovoltaica. O cara disse, eu pago 1.800. Eu disse, eu recebo os 1.800. Porém, eu passo uma semana para analisar o projeto. Ele disse, não, vai demorar muito, o cliente quer para agora. Eu disse, infelizmente, eu só trabalho assim. Porque eu vou ler, estudar, calcular para saber se está certo. E aí ele chegou para mim, não, você vai demorar demais. Eu disse, então pronto, procure um que faça menos. Se procurou, quem procurou fez ou não fez, aí o problema é dele. Eu sei que ele não me procurou mais. E aí é um trabalho freelance do eletrotécnico, certo? Dimensionamento, né? Analisar, estudar para fazer. Eu moro numa casa aonde o consumo dela é muito alto. Mas não é porque tem muitas luzes ou a gente usa muito material eletrônico e elétrico ligado nas tomadas, nas cargas. Não, porque o dimensionamento de fiação dela é errado, tá? Já abri tomada aqui que eu peguei fio de 1,5. Tomada. Ou seja, é um eletricista. Fez um curso profissionalizante, né? Porque veio um profissional, tinha a assinatura de um engenheiro, veio um profissional elétrico. E aí ele dimensiona um fio de 1,5 para tomada, né? Aonde uma carga, como um ventilador, como uma televisão, que aquece muito, aumenta a amperagem da fiação e puxa lá da distribuição. E aí você, consumidor final, não entende por que sua energia está alta. Eu tenho um aparelho, né, que vende na internet, entrar em contato comigo para mim fazer a divulgação. Por enquanto eu não vou divulgar a marca, né, nem as pessoas, porque eles ainda estão estudando, analisando casos comigo. Que diz a falha do consumo da energia elétrica, se é na sua residência ou se é na transmissão do fornecedor, né? E aí o que eu digo a você é que quando o eletricista ele vai dimensionar a sua casa, se ele disser que o fio é de 2,5, compre. Agora se ele disser, não, 1,5 dá, você já não compra, já nem chama ele. Nem chama ele, tá? Eu, como eletrotécnico, eu digo 1,5 para lâmpada, 2,5 para tomada. A tomada é para ar-condicionado, 4 milímetros. Vixe, é muito! Fulano de tal diz que bota 2,5, o problema é de fulano de tal, chame ele. Chuveiro elétrico, 4 milímetros.
Distribuição lá de fora para dentro do seu quadro, 6 milímetros. Por que isso tudo? Porque eu quero que venha sobrando amperagem, chegando aqui distribuindo. Eu não quero vir perdendo amperagem e aquecendo fiação para chegar na sua casa, perder mais ainda e aquecer mais ainda a fiação. É por isso que acontecem essas explosões nas casas pegando fogo e tudo. Ah, mas minha casa é assim, nunca pegou fogo. Mas seu consumo é alto. Seu consumo é alto. Outra, eletrotécnicos que estão assistindo esse vídeo. Pelo amor de Deus. Não venha dizer que fiação é tempo indeterminado. Não é. Passou esse tempo. Isso era lá nos anos 90, início dos anos 2000 até 2004. Quando as empresas de borrachas e materiais metálicos faziam produtos para durarem. Hoje em dia não. Hoje em dia ela dura no mínimo 10 anos, se for dimensionada corretamente. 10 anos. Não sendo isso, ela dura menos. A empresa de pneus, muito famosa, que eu não vou divulgar nome para não vender jabá para ela, diz que as fiações dela duram 20 anos. E realmente ela diz isso estampado na sua fiação, nos seus cabos elétricos, que dura 20 anos. Coloca e faz o teste. Não sei dizer. Coloca e faz o teste. Se durar, durou. Se não durar, felizmente é uma mentira. Ou é sorte. Acontece. E aí, voltando para o assunto, né, que eu comecei o vídeo. Eu trabalho assim, como eletrotécnica, né? Trabalhando com energia. A casa que eu moro não é minha, é alugada. E aí, quando eu abro a tomada, eu vou lá, corrijo. Infelizmente, às vezes, vem de uma emenda dentro da laje. Eu não posso quebrar a laje, né? Para fazer a estrutura. Mas que dá uma raiva quando eu abro uma tomada, ou então vou puxar um ponto elétrico e a distribuição é menor do que a bitola esperada, né? E aí, se gostou do vídeo, deixa uma curtida, né? E deixa comentários. Se eu não responder o comentário lá no final do vídeo, no chat do vídeo, eu anoto e faço um vídeo respondendo as perguntas que aparecerem, beleza? Esse foi um vídeo falando como eu entrei no curso e o que eu faço com o curso, né, de eletrotécnica, e um pouco da revolta que eu tenho no meu dia a dia, entendeu? No meu dia a dia, sobre indivíduos que fazem o curso e só querem soltar pelo dinheiro. Não é pelo amor à profissão, gente. É pela responsabilidade. Quando o policial, um exemplo bem fundo, quando o policial ele entra na viatura e ele vai fazer a ronda na rua, ele não quer saber se o cara é político, se o cara é morador de rua. Ele para e aborda. Ah, eu sou político. Você já levou um chute na perna, já abriu as pernas para o baculejo. Então você tem que ser um profissional assim. Você vai entrar na casa, eu não tenho dinheiro, infelizmente, cara. Por sua segurança, é melhor você comprar tal fiação, tal interruptor, tal tomada. Porque é a sua família que vai estar em risco dentro dessa casa. Não sou eu. Eu vou fazer o serviço e vou sair. Você que vai morar. Tá? Um policial, quando ele sai a campo, que ele troca tiro com bandido, ele está ali para viver ou morrer. Tanto ele como o bandido. Porém, não sei o pensamento do bandido, mas o policial ele pensa na família dele. Na família dele, em casa. Então ele fecha os olhos, fica tudo escuro isso aqui, ó. Tudo escuro, a pupila dele delata totalmente. Ele só vê a família dele. Ele quer salvar a vida dele para voltar para casa e abraçar a filha, o filho e a esposa. Se ele não tiver isso, ele quer abraçar a mãe e o pai, né? Se ele não tiver ninguém na vida, ele pensa lá no futuro ter alguém. Então você, eletricista, você, engenheiro elétrico, você, eletrotécnico, quando você assinar ou fazer o serviço de elétrica para alguém, pense nisso, né? Porque depois que as algemas de prata, né? As pulseiras de prata, me desculpe, tiverem em seus pulsos,
você não vai pensar assim, era para me ter feito de tal jeito, né? Eu deixo essa reflexão para você que vai assistir esse meu vídeo e pensar, se eu estou sendo agressivo, eu não sei. Eu só quero que você pense e raciocine, né? Você está trabalhando para uma família. Você tem família também, não queria que isso acontecesse com você, né? Então, pense, reflita, faça o certo. Ah, mas no Brasil não tem como fazer o certo. Mentira. Se no Brasil não tem como fazer o certo, faça você o certo. No Brasil não tem como fazer o certo para as outras pessoas. Você faça o certo, tá? Instalação de ar-condicionado, um eletrotécnico que faz climatização, instala câmera frigorífica, ar-condicionado, mexe com geladeira e escambau. Instalação de ar-condicionado, a alimentação de 9.000 BTUs pode ser de 1,5. Mas de 12.000 BTUs acima, já coloca 2,5, 4 milímetros, certo? Interligação pode ser a bitola de 1,5, 2,5, 4 milímetros, dependendo da potência da máquina. Mas lembre-se, a alimentação em si de uma máquina de 9.000 BTUs, 7,5, dependendo da quem produzir, é 1,5, tá? Pode colocar 1,5 que vai dar certo. Ah, mas eu não confio em 1,5, coloca 2,5, vai dar certo. Não bota mais, porque você pode danificar componentes eletrônicos. Vai vir muita amperagem para a retificação da placa, tá? E aí, você que mexe com ar-condicionado, lembre disso. Você que instala uma câmera frigorífica na casa de um cliente por causa de uma geladeira que ele tem para vinhos, para bebidas, lembre-se que aquele compressor lá, ele trabalha com alta amperagem, tá? Se ele pegar fogo, o problema é seu. Ah, pegou fogo, o problema é do cara do ar-condicionado. Concordo. Não discordo se foi eu que foi instalar. Entendeu? Se foi eu que foi instalar, eu discordo. Desculpa aí o termo não, mas eu discordo. Porque eu sei a bitola do fio que eu botei. Agora, fulano de tal instalou meu ar-condicionado e pegou fogo na minha residência. Qual é a máquina que ele instalou? Ah, 12.000, 18.000 BTUs. A bitola que ele botou deve ter sido fina para alimentação. Superaqueceu. Ah, mas passou 1 ano, 2 anos, superaqueceu, meu amigo. Fiação é borracha, tá? Ela derrete. Depois que encostou, fase neutro, tchau. Trifásico, encostou fase, tchau. Já era. Fogo, pegou. Bye, bye, tá? Deixo aí a reflexão para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, eu agradeço. Se não gostou, deixa nos comentários porque não gostou. Faça perguntas e até a próxima.